e dirigindo os nossos passos. Bem, vamos então à nossa leitura do texto, como sempre fazemos na igreja no domingo pela manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, né, para realmente realizarmos uma escola bíblica. É importante, então, termos o texto bíblico nas mãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 6 ao verso 18. Hoje vamos finalizar o estudo da segunda carta. Então, acompanhe comigo a leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Vou fazer a leitura do texto e, em seguida, voltarei comentando verso a verso, frase a frase e abordando enfaticamente, claro, a temática que o trecho nos apresenta. Diz assim, verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão desordenadamente, ou tem o sentido aqui de ocioso, desregrado, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão de graça, à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, sentido de ocioso, desregrado, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A essas pessoas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, marcai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Bem, então a gente vai, nesses minutos, analisar verso a verso, frase a frase, qual é a mensagem desse trecho, que, a princípio, dirigida aos cristãos tessalonicenses, em torno dos anos 80, numa segunda geração, numa geração que precisava manter a tradição recebida na geração anterior. A palavra tradição aparece aqui, e isso é muito importante, porque um conjunto de ensinamentos se torna uma tradição depois de uma geração, pelo menos, passada, né? Ou seja, a tradição, a palavra tradição, o conceito de tradição, remonta àquilo que foi ensinado e recebido na geração anterior ou nas gerações anteriores. A tradição sempre remonta a um passado, àquilo que foi ensinado num determinado passado. Então, o trecho se dirige aos cristãos tessalonicenses, em primeiro lugar,
e trabalha e trata de questões próprias daquilo que estavam vivendo naquele momento. Como a gente sempre faz, lê a carta toda, né, do primeiro versículo até o final, a gente pode chegar no final, como está chegando agora, já guardando tudo aquilo que foi dito na carta. Porque a carta é um desenvolvimento, é a apresentação de um pensamento. Não é assim que cada trecho é isolado sem relação com os demais trechos. Então, aquilo que nós já observamos na segunda carta aos Tessalonicenses nos ajudará a compreender por que ele está exortando os cristãos tessalonicenses acerca da questão do trabalho nesse momento em que estavam vivendo. A gente já observou que a igreja tessalonicense, desse momento da segunda carta, estava recebendo influências, ensinamentos diferentes que apontavam que o dia do Senhor já tinha chegado, como nos aponta o capítulo 2, o verso 2 especificamente, como se já tivesse chegado o dia do Senhor. Diante das tribulações, aflições, dificuldades, sofrimentos que aquela igreja estava passando, eles foram induzidos a compreender que o dia do Senhor já tinha chegado. No entanto, o autor, dirigindo-se à igreja, diz a esta igreja, como diria qualquer igreja em qualquer tempo, o dia do Senhor não chegou ainda, num discurso muito semelhante àquele de Jesus em Mateus 24, onde ele também advertia contra os falsos ensinadores que pregavam, os profetas falsos pregavam que o dia do Senhor já tinha chegado, trazendo desequilíbrio e desespero na igreja. Assim também a preocupação aqui do autor da segunda carta aos Tessalonicenses. Visa tranquilizar a igreja. Bem, e vai trazer dois elementos importantes para apontar que o dia do Senhor não chegaria antes que houvesse uma apostasia e fosse revelado o homem da iniquidade, o que já abordamos quando estudamos o capítulo 2 no meu canal no YouTube. O canal chama-se Emerson Rocha de Almeida. Você pode encontrar os estudos da segunda carta, da primeira carta aos Tessalonicenses e outros mais. Pois bem, vamos então ao nosso trecho. Diante disso, provavelmente, essa situação de que o dia do Senhor tivesse chegado, é muito provável que esta situação tenha produzido uma ociosidade na igreja. A gente não pode afirmar, né, porque não há nenhum elemento explícito no texto que diga que as pessoas que não estavam trabalhando deixavam de trabalhar porque diziam que o dia do Senhor já tinha chegado ou que seria agora ou daqui a pouco. A gente não tem nenhum elemento textual explícito para afirmar isso. No entanto, podemos levantar uma hipótese de que talvez essa ociosidade tenha sido uma ociosidade por causa dessa turbulência na expectativa de que o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, não havia mais necessidade de construir nenhum projeto ou trabalhar para ganhar o sustento se o dia do Senhor já tinha chegado. Então, é uma hipótese que a gente pode levantar para deduzir por que ele está falando essas coisas. É claro que não é uma hipótese 100% firme, porque pode ser que também haveria na igreja tessalonicense aquelas pessoas que se aproveitavam da solidariedade, do amor dos irmãos para viver às suas custas, não querendo trabalhar. Também existe sempre essa possibilidade. Bem, então, nós observamos no verso 6 que o trecho começa como uma ordenação, uma ordem, né? Ou seja, uma exortação como numa autoridade apostólica, numa autoridade espiritual, numa autoridade que fala em nome de Jesus, como se o próprio Jesus estivesse falando
por meio do autor da carta. Então ele diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em nome do Senhor Jesus Cristo significa representando Jesus, como se o próprio Jesus estivesse falando por meu intermédio, com autorização dele e buscando o interesse dele e transmitindo o ensinamento dele. Então, falar em nome do Senhor Jesus Cristo expressa uma condição em que o falante não fala em sua própria autoridade, mas fala em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, como se fosse o próprio Jesus. Bem, diante desse sentido do termo em nome do Senhor Jesus eu estou falando, a gente deveria ter muita cautela, muito cuidado, porque banalizou muitas vezes o uso da expressão, em nome de Jesus eu estou falando. Em nome de Jesus faça isso. Em nome de Jesus faça aquilo. Virou uma banalização, de forma que qualquer pessoa, na busca do seu próprio interesse, para alcançar os seus objetivos particulares ou interesses vastos, utiliza-se, se apropria do nome de Jesus para impor, obrigar, exortar, determinar as pessoas que façam o que elas querem, como se fizessem para Jesus. Então é muito oportuno observar isso e termos cautela. Não podemos levianamente utilizar o nome de Jesus, falar como se o próprio Jesus falasse por nosso intermédio, para buscar os nossos interesses. Quando falamos em nome de Jesus, devemos falar aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou. Devemos estar buscando o interesse de Jesus, o interesse do reino, o interesse coletivo, o interesse da igreja, o benefício que será para todos e não apenas para si mesmo. Aproveite essa oportunidade para falar isso, porque vejo de forma banalizada o uso da imposição do nome de Jesus na boca de muita gente para defender os seus interesses. Então, que fique claro, o autor da carta, numa expressão coletiva, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Várias vezes no nosso trecho, ele vai utilizar essa expressão. O que falo em nome de Jesus e não em meu próprio nome. Que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois bem, então a primeiro momento ele está falando à igreja no sentido completo dos Tessalonicenses, a todos os irmãos, que devem apartar-se de todo irmão que ande desordenadamente. Então, qual é o sentido de andar desordenadamente? Ao longo do trecho, vai ficando mais claro o que ele quer dizer com andar desordenadamente. Mas agora, no primeiro versículo, eu vou explicar então, mas que vai se confirmar na medida que formos lendo qual é o sentido. Esse andar desordenadamente é andar ociosamente, é estar fora das regras, desregrado. Tem o sentido aqui daquele ou para aquele que não trabalha, que não ganha o seu próprio sustento, que não segue a tradição recebida. Então, tem 2 pontos aqui a serem observados. Primeiro, por que e o que significaria esse andar desordenadamente, esse andar ocioso, esse não trabalhar? O que significaria, qual é o conceito de trabalho que se está utilizando aqui no trecho? Segundo ponto que tradição é essa que foi recebida? Que tradição é essa que foi ensinada? Bem, então vamos ao primeiro ponto do versículo. O irmão que ande ocioso desordenadamente. A gente vai observar que ele está falando de trabalho, daqueles que não trabalham e estão vivendo à dispensa, à custa
dos irmãos, aproveitando-se de sua solidariedade. Já abordei duas hipóteses, principalmente, que poderíamos levantar o porquê que esses irmãos estão vivendo dessa maneira. No entanto, é oportuno trabalhar e trazer e ressaltar qual é o conceito de trabalho que se tinha ou que se estabelece aqui na igreja tessalonicense ou nas igrejas primitivas. É muito importante isso, preste atenção no que eu vou falar. Esse conceito de trabalho manual, a gente já leu na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, essa observação lá na primeira carta, alguns anos anteriores, no capítulo 4, verso 11, foi dito: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Bem, então, a tradição que ele se remete na segunda carta se refere a um ensinamento recebido anteriormente. Bem, qual o ensinamento recebido anteriormente que a gente já observa na primeira carta, escrita anteriormente, que se tornou, ou deveria se tornar, segundo o autor, uma tradição na igreja? Que todos devem trabalhar com as próprias mãos. Bem, e aí a gente se depara numa questão interessante para ser abordada sobre o que ele quer dizer, o que significa trabalhar com as próprias mãos. Esse conceito do trabalho manual, ele vai de encontro ou contra um conceito presente no mundo grego. É importante observar, lembrar que os tessalonicenses estão no mundo grego, são gregos, vivem no ambiente grego, na cultura grega dos seus dias. Na cultura grega dos seus dias, trabalho manual, trabalho com as mãos, era uma atividade para escravos ou para os humildes, como assim era chamado na época, os pobres, humildes, aquelas pessoas insignificantes. E que a realização do homem grego não estava no trabalho manual, no contato com as coisas, no contato com a matéria. E sim, a realização do homem grego era no espírito, era interior, era uma realização que não estava condicionada, presa, ao contato com os objetos, ao contato manual com as coisas. Assim, o homem grego livre, nobre, o belo e bom homem grego, era aquele que não se ocupava com trabalhos manuais. Isso era humilhante na cultura grega. Isso era uma questão dos escravos e dos pobres e humildes e simples. A realização era elevada no espírito e não tinha relação com o trabalho manual. Pois bem, a gente observa aqui que a igreja, ou as orientações, ou a tradição que foi construída na igreja tessalonicense, na igreja primitiva, vai de encontro a essa tradição, a esse conceito grego. A igreja, nos seus primeiros dias, ressalta que a importância, a elevação, a realização do ser humano está também no contato com as coisas, no trabalho manual, como elemento importante da realização do ser humano. Diferentemente da cultura grega, que via o homem mais imaterial, espiritual do que encarnado, a cultura judaica, a cultura israelita, trabalhava o conceito mais de encarnação, do homem no seu inteiro, o homem ser inteiro. E as suas relações com o mundo, com a matéria, fazia parte da sua vida e da sua construção como ser humano, como homem, como criatura, como criado por Deus. A gente observa que a igreja
apostólica, a primeira igreja, traz para o mundo grego essa tradição israelita de que o homem se realiza nos trabalhos manuais. O homem se realiza no trabalho, no toque, no contato com as coisas, com os objetos, com a matéria. Bem, isso, como eu já disse, é uma tradição israelita que que vem para a igreja e que está de encontro com o conceito grego. Bem, a gente então se vê num dilema interessante. Como que a nossa sociedade hoje, século XXI, entende o trabalho? Como que ela observa ou entende as relações de trabalho? A gente claramente pode concluir que a nossa sociedade não tem essa visão cristã estabelecida aqui no início, de que o verdadeiro trabalho, o trabalho que realiza o homem, é o manual, que todos devem trabalhar com as próprias mãos, como disse lá na primeira carta, capítulo 4, verso 11, e viver uma vida tranquila. A gente sabe que a nossa sociedade, como a grega, ou uma mistura da grega com a judaica, não vê a relação de trabalho nesse formato. Assim, a gente se depara com um texto, com um trecho, que fala para o seu tempo, a partir do seu tempo. E que agora, nós, 20 séculos depois, ao ler o texto, precisamos extrair o conceito, precisamos extrair a mensagem de Deus, resguardando as características conceituais, sociais dos tempos passados e do tempo presente. Não podemos fazer uma leitura ao pé da letra e estabelecer hoje na igreja que somente o trabalho manual é o trabalho divino, é o trabalho de Deus, é o trabalho que Deus aceita e que rejeitaria todo o trabalho em que não se usa as mãos no contato com as coisas. A gente não pode estabelecer esse princípio. Não seria sábio ler o trecho ao pé da letra e estabelecer regras ao pé da letra. Muitos irmãos trabalham, ganham o seu pão, ganham o seu sustento, sem contato manual com os objetos, sem que desenvolvam um trabalho com as próprias mãos, nesse sentido literal. Logo, a gente precisa ir para o modo segundo, o modo mais elevado, o conceito, o ensinamento, o que se quer ensinar, que se atravessa os séculos e serve para os nossos dias. Bem, então, o que podemos extrair como conceito, como mensagem divina que atravessa as culturas e os tempos e as épocas e as sociedades diferentes ao longo de 20 séculos, é que ele está falando a respeito daqueles que, podendo trabalhar, sabendo trabalhar, podendo ganhar o seu pão, não o fazem e vivem sem fazer nada às custas da solidariedade da igreja e do amor de outros. Não trata-se daqueles que estão impossibilitados de trabalhar. Não se trata daqueles que não conseguem emprego numa sociedade como a nossa no dia de hoje, por exemplo, com índice de desemprego elevadíssimo. Não é esse ponto, mas é aquele que voluntariamente decide por si mesmo não trabalhar para viver às custas dos outros. Outro ponto que a gente precisa observar também é que, na nossa sociedade, entendemos que trabalho não se restringe apenas ao manual. Às vezes até encontramos pessoas que pensam e acreditam que trabalho de verdade é o que é feito com a mão. Tocar nos objetos, é construir coisas, ou plantar, colher, ou seja, consertar, transformar aquilo que é feito com a mão. Algumas pessoas ainda têm esse conceito de que trabalho verdadeiro
é trabalho com a mão, tem que ter a mão calejada. E que aqueles que não trabalham manualmente, na realidade não trabalham e vivem numa certa moleza e conforto ganhando dinheiro. Bem, a gente precisa ressaltar que não é assim, né? Trabalho, para nosso conceito moderno, envolve toda atividade que gera esforço, seja físico, seja mental, e que produz coisas para si e para os outros. Tá bom? Então, muitas vezes, a gente tem que observar que há muitos trabalhos que não são manuais. Por exemplo, o próprio professor. Né? O professor não trabalha construindo coisas, não faz um trabalho manual e por isso não é trabalho. Né? Então a gente tem até a questão dos obreiros, daqueles que pregam a palavra, que ensinam a palavra, que fazem a obra de Deus. Não é trabalho manual, mas não é trabalho. Então a gente precisa ressaltar isso. Então eu aproveito esse versículo para falar sobre isso à igreja e para criar um pressuposto aqui que vai ser útil ao longo do texto. A tradição recebida, como eu já disse, é a tradição de trabalhar com as próprias mãos. O autor vai utilizar-se daquilo que foi já nos dito anteriormente. Por exemplo, na primeira carta, o próprio apóstolo Paulo disse no capítulo 2, verso 9: Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então, o autor da segunda carta está se remetendo a uma tradição estabelecida pelo apóstolo Paulo, entre os próprios tessalonicenses, de que ele, quando esteve entre eles, trabalhou com as próprias mãos. Ou seja, fez trabalhos manuais, dia e noite, como ele diz, para não viver da solidariedade da custa dos irmãos. O autor compreende que Paulo, ao fazer isso, estabeleceu uma tradição a ser seguida, como a gente vai ler ao longo do texto. É muito provável também que ele esteja se remetendo àquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 9, onde ele, reconhecendo o direito de ser sustentado pelos irmãos na pregação da palavra, abre mão desse direito, porque estaria, na sua visão em Corinto, criando obstáculos para a pregação do evangelho aos coríntios. Isso não significa que Paulo, em todo o seu ministério, abriu mão do sustento das igrejas. A gente observa que em vários momentos ele recebeu sustento das igrejas. No entanto, em relação aos coríntios, ele rejeitou o sustento deles. E diz no capítulo 9 da primeira carta que abriu mão desse direito para não ser obstáculo à pregação da palavra aos coríntios e para estabelecer um modelo para ser seguido pelos coríntios de forma a desconstruir comportamentos de outros que estavam vivendo às custas e explorando os irmãos. Bem, então, o autor da segunda carta lê ou utiliza da leitura da primeira carta aos Coríntios e da própria primeira carta aos Tessalonicenses e compreende que Paulo está estabelecendo uma tradição a ser seguida e a ser imitada. Ou seja, que o comportamento de Paulo não foi um comportamento esporádico diante de uma situação específica, mas foi um modelo que ele estabeleceu para ser seguido como tradição. Verso 7, vamos avançar. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Aqui está o exemplo citado de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Paulo, ou sua equipe, quando esteve entre os Tessalonicenses, não viveu ociosamente. Então, qual é o sentido aqui? Não viveu sem trabalhar manualmente. E ele, então, estabeleceu com isso um modelo a ser imitado. Ou seja, ele espera que os tessalonicenses imitem este modelo de trabalhar manualmente, trabalhar com as próprias mãos. Verso 8. Nem jamais comemos pão de graça, à custa de outrem. Pelo contrário,
Em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos. Trabalhamos aqui tem o sentido de trabalho manual, não o trabalho intelectual. Não é o trabalho de ensinar, de professor, de mestre, de orador. Não é esse o trabalho que ele está se referindo, porque esse ele realizava junto aos Tessalonicenses, ensinando a palavra do Senhor, pregando, dando as instruções, fazendo estudos como mestre que era, como professor que era. Ele não está se referindo a esse trabalho, ele está se referindo ao manual. Então ele diz: trabalhamos manualmente a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Bem, então fica claro que o autor da segunda carta remete-se ao capítulo 2 da primeira carta, onde, no capítulo 2 da primeira carta, Paulo estabelece um modelo a partir de si mesmo que viveu entre os Tessalonicenses e que agora, alguns anos depois, o autor da segunda carta estabelece aquele comportamento de Paulo como um modelo a ser imitado. Continuamos, verso 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Bem, trabalhar aqui, como eu já tenho dito, é o trabalho manual que ele tem reforçado ao longo do trecho. Esse trecho é o único trecho no Novo Testamento onde se ocupa para falar sobre trabalho manual na igreja, trabalho manual entre os cristãos. Não há outro tratado, não há outro trecho no Novo Testamento que se dedique a estabelecer um conceito, uma orientação, uma ordenança acerca do trabalho manual. Esse é o único. Então ele se torna bastante interessante por ser o único trecho onde se trabalha essa questão do trabalho manual. Então ele diz: quem não quiser trabalhar manualmente com as mãos entre vós, também não coma. É claro que não está se referindo ao fato de que, na época, trabalhos não manuais não rendiam sustento, principalmente porque a composição social da igreja tessalonicense era formada por pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas da classe social baixa. O apóstolo Paulo, na primeira carta, capítulo 4, verso 11, revela isso. Trabalhar com as mãos é atividade dos pobres, das pessoas simples da época. Ou seja, então, se na igreja tessalonicense desses dias da segunda carta não se trabalhava com as mãos, não se trabalhava de outra maneira, porque a formação social da igreja não permitia que aquelas pessoas desenvolvessem outro tipo de trabalho intelectual e seriam remuneradas por esse trabalho intelectual. Não haveria essa possibilidade, uma vez que a composição da igreja socialmente era de pessoas pobres. Só lhes restava trabalhar manualmente ou não trabalhar. Então, por isso, o texto fala nesse sentido, diferentemente de outras comunidades que teriam pessoas que desenvolviam trabalhos não manualmente ou intelectualmente, como na nossa sociedade hoje, muitas pessoas trabalham intelectualmente e não necessariamente manualmente. Bem, então, continuando. Então, aqueles que não querem trabalhar manualmente e não trabalhariam de outra forma na igreja daqueles dias, também não coma, ou seja, assume a condição de preguiça ou de ociosidade voluntária, então não coma. É claro que a gente observa nos outros ensinamentos que as pessoas que não podem trabalhar, as pessoas que não conseguem trabalhar, que não têm o trabalho, não são abarcadas aqui nesse ensinamento. Continuando, verso 11. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que fazem isso, ou seja, há pessoas que andam desordenadamente, ou seja, os ociosos, não trabalhando com as mãos, e não havia outra possibilidade. Antes, se intrometem na vida alheia. Então, ele fala agora a um grupo que está lá naquela igreja, de que está ocioso, não trabalha manualmente e
usa o tempo vago, isso que é o grande agravante aqui no ponto, usa o tempo vago para se meter, se intrometer na vida alheia, para dizer para os outros o que eles devem fazer, para vigiar o que eles fazem e para se meter na vida dos outros. Pô, a ociosidade permite que a pessoa se ocupe com a vida alheia. Então veja que interessante, ele agora fala a um grupo de pessoas dentro daquela igreja que além de estarem ociosos e por estarem ociosos deliberadamente, estavam se metendo na vida alheia. Então você imagina a perturbação, a intranquilidade que havia nessa igreja tessalonicense. A intranquilidade por causa dos falsos profetas que estavam dizendo que o dia do Senhor tinha chegado, soma-se a intranquilidade produzida pelos ociosos se metendo na vida dos outros. Então você pode imaginar que contexto, que situação difícil estava vivendo essa igreja tessalonicense. Que perturbação! Como é possível viver numa igreja com tanta perturbação assim? Então, o autor procura trazer tranquilidade, paz, cortar as arestas, resolver os problemas, para que a igreja tenha paz. Muitas igrejas hoje, muitos momentos na vida da igreja, somos perturbados, há uma intranquilidade por coisas semelhantes. Seja o anúncio de que o dia do Senhor chegou, seja por aqueles que estão se intrometendo na vida alheia. Verso 12. A essas pessoas que vivem ociosamente e se intrometem na vida dos outros, a essas pessoas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. Volta aquilo que eu disse no verso 6. Ele fala em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, como o próprio Jesus falasse, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A quem ele está falando? Aqueles que estão vivendo ociosamente e que aproveitam essa ociosidade para se meter na vida dos outros. A ordem do Senhor Jesus Cristo, por intermédio do autor da carta, é: trabalhem, comam o seu pão como fruto do seu trabalho manual e vivam tranquilamente. Claro, quem se mete na vida alheia provoca intranquilidade naquele a quem se mete, mas também provoca intranquilidade em si mesmo. Porque aquele que se mete na vida dos outros, querendo resolver o problema dos outros, cria para si uma intranquilidade desnecessária. É interessante que a pessoa acaba ficando nervoso, ficando intranquilo, ficando perturbado por uma situação que não precisaria, que é o problema do outro. É claro que eu estou aqui ressalvando os casos onde somos chamados, onde somos convocados, onde pede-se a nossa ajuda, o nosso conselho. Não estou falando desse caso. Aqui se trata daqueles que, por conta própria, por achar que podem, se metem na vida dos outros. É esse o caso aqui. E aí criam intranquilidade naquele a quem se metem e cria tranquilidade em si mesmo também, né? E aí ele vai dizer no verso 3: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Então, aos ociosos ele diz: trabalhem. E aos demais irmãos ele diz: não parem de fazer o bem. É interessante isso. Não parem de fazer o bem. Apesar desses ociosos estarem vivendo sob a dispensa da igreja, e eles devem trabalhar para ganhar o seu próprio pão, no entanto, irmãos, não deixe de fazer o bem. Ou seja, se alguém está com fome, dê de comida. Ou seja, cada um recebe o ensinamento próprio da realidade que está vivendo. O ocioso deve trabalhar e ganhar o pão com o seu trabalho manual. E aqueles que fazem o bem, por ter os recursos para fazer o bem, continuem fazendo o bem. Verso 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Bem, então, há uma última instância. Se aqueles a quem ele exortou, no verso 12, não obedecerem à exortação, não deixarem a ociosidade,
e não passarem a trabalhar com as próprias mãos para ganhar o seu pão cotidiano, como que a igreja deve agir em relação a esses que decidem não obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que fala por meio do autor da carta, por meio da epístola? Qual deve ser o procedimento? Aí ele diz: notai-o. Notai-o é marcai-o, não literalmente, claro, né, irmãos? Não é para lá marcar a testa da pessoa, mas é marcai-o, ou seja, que ele seja reconhecido como alguém que está desobedecendo. E não vos associeis com ele, ou seja, evitem aproximar-se dele. Qual o objetivo? O objetivo para que ele fique envergonhado. Então, o objetivo aqui do afastamento é para que ele fique envergonhado diante da atitude errada que ele está fazendo. É esse o objetivo. No entanto, ele diz no verso 15: todavia, não o considereis por inimigo. E isso é um ensinamento muito importante aos irmãos, à igreja, quando adverte, exorta, corrige um irmão faltoso. Ele não é inimigo. Ele não pode ser tratado como inimigo, mas advertiu como irmão. Ele não deixa de ser irmão. Ele continua sendo irmão. Então ele precisa ser tratado como se trata o irmão. Isso é muito interessante para a gente aprender como lidar com um faltoso na igreja, com alguém que deliberadamente decide não obedecer os ensinamentos de Jesus. A gente deve apontá-lo, ou seja, saber quem é que está fazendo isso, dar um gelo nele para que ele fique envergonhado, mas continue tratando como irmão com amor. Mesmo até o inimigo a gente tem que tratar com amor, quanto mais o irmão da nossa comunidade. Ou seja, então, não é para excluí-lo. Ele está dizendo aqui, continuar tratando como irmão não é expulsá-lo da igreja, não é mandá-lo embora. Tratar com o irmão é permitir que ele continue ali, mas sofrendo certo gelo, para que ele fique envergonhado e continue sendo tratado com amor, sendo tratado como irmão. Bem, o verso 16, caminhamos para a finalização da carta, e do verso 16 ao 18 ele vai retomar a saudação inicial presente no verso 2 do capítulo 1. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Está claro para nós que o ambiente da igreja tessalonicense, no momento da segunda carta, era um ambiente de intranquilidade. Eles precisavam da paz, eles precisavam da tranquilidade. Então, o autor termina dizendo, desejando, fazendo uma bendição, desejando o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas essas circunstâncias que vocês estão vivendo. Aquilo que a igreja mais estava precisando nesse momento era ter paz. Também vivemos um momento, como igreja, que também precisamos ter paz. Que o Senhor, Ele mesmo, nos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias difíceis ou fáceis que a gente esteja vivendo. E Ele diz, o Senhor seja com todos vós. Os últimos dois versículos, 17 e 18, a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Bem, o autor aqui utiliza de um modelo de assinatura de Paulo, presente, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 21. A gente deveria saber que a redação das cartas não era feita pelo apóstolo Paulo. Você tinha redatores profissionais, escribas profissionais, que escreviam as cartas. Paulo ditava, ele falava e o redator, o escriba, o escritor profissional, ele então colocava a carta a partir do conteúdo e escrevia. E no final, Paulo assinava, escrevia o seu nome com a sua caligrafia. E essa caligrafia se tornava um sinal de autenticidade. A gente observa aqui na segunda carta que a preocupação do autor em
autenticar o ensino, a epístola, como sendo de Paulo, revela-nos um ambiente bastante difícil naqueles dias. Provavelmente, várias cartas falsas de Paulo estavam circulando, várias interpretações equivocadas das cartas de Paulo estavam circulando, como se fosse o próprio Paulo, desviando e trazendo problemas para a igreja. E aí o autor se preocupa em colocar a marca de Paulo para dizer para a igreja tessalonicense a epístola, o que falo, o texto é um texto de autoridade apostólica que remonta a Paulo. Ou seja, a preocupação dele em dar autenticidade à carta já revela a questão do seu momento histórico, a preocupação do seu momento histórico, e também já revela essa excessiva necessidade de reafirmar que o ensinamento é paulino, é de Paulo, é apostólico. E assim finaliza o verso 18, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ou seja, ele finaliza a carta com paz, verso 16, graça, verso 18. Aquilo que está no verso 2 do capítulo 1, onde ele iniciou a carta com graça e paz, agora ele termina paz e graça, remontando a introdução. Bem, queridos, espero que tenha sido útil